Santa em Salvador Jesus Cristo, né? Aleluias! Você que está comprando, você que está passeando, você que está andando, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Vamos estar orando, agradecendo o Papai do Céu por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu. Oh, aleluias! Para que nós estivéssemos na presença dEle vivo. Talvez você pode dizer, pastor Dorival, a nossa vida não está de uma forma que a gente queria, mas está um pouco difícil. Mas eu quero dizer para você, aleluias, que ainda há esperança, ainda há solução para a minha vida e para a sua vida, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, meus irmãos? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia de vitória, essa oportunidade que Ele nos concedeu. Aleluia, eu quero já, desde já, estar mandando a paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos, a qual está nos ouvindo esse som. Aleluia, nessa manhã, você que está na feira, você comerciante, você, aleluia, que está consumindo, consumidores, os moradores aqui do bairro Jardim Tancredão, aleluias. A paz do Senhor, aceita a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra de reflexão para a nossa meditação. Não importa o credo religioso que você segue, aleluias, mas nós estamos aqui para trazer uma palavra, que é a palavra de Deus, que é uma palavra viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. Alabar, abacada, sura, mandacai. E ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. E ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. E ela é apta para discernir a intenção do coração do homem e também do coração da mulher. Talvez nós olhamos para uma pessoa no nosso lado e talvez não sabemos o que ele está pensando, mas a palavra de Deus, ela não tem barreira, ela alcança, ela vai. Mas vamos orar, agradecer a Deus, e logo em seguida nós já vamos estar, aleluia, expressando a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, através da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome de seu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos, meu Pai, aqui na sua presença, louvando, exaltando, bendizendo o seu santo nome. Jesus querido, Jesus amado, querendo estar apresentando a minha, nossas vidas nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa estar nos guardando, protegendo, fazendo a sua vontade na nossa vida, Pai. Apresentar a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo, aleluias, esse som desse microfone, Pai. A cada comerciante aqui da feira aqui no Jardim Tancredão, aleluia, independente da religião, oh Pai, que ele acredita, e não sabemos qual religião ele segue, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, meu Senhor. Jesus querido, Jesus amado, vai de encontro à vida de cada comerciante, cada cliente que está comprando, a cada pessoa que estão trabalhando na parte da alimentação, a cada pessoa que estão trabalhando aí vendendo todo tipo de mercadoria, aleluia, a cada cliente que estão consumindo, Pai, para que Senhor, esse alimento, ele possa fazer bem a cada pessoa, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, queremos aproveitar essa oportunidade e estar apresentando na mão do Senhor a vida de cada segurança, que está pessoas que estão trabalhando na área da segurança, da polícia militar, até mesmo a guarda municipal, a cada segurança que estão trabalhando, aleluia, num comércio, num estabelecimento, onde quer que seja, Pai. Queremos apresentar as autoridades, de um modo geral, na mão do Senhor. Oh, Jesus querido, aquele, Papai querido, desde o presidente da República até o prefeito, o vereador da cidade, Pai. Apresentar nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor manda que nós
possamos, é obrigação da igreja, estar orando pelas autoridades, Pai. Abençoa a cada um, ó Pai, independente, papai querido, do partido político, que cada um tenha a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, Pai. Não podemos julgar ninguém, meu Senhor. Queremos apresentar no nome do Senhor Jesus Cristo aquele povo, papai querido, ali da Venezuela, que estão passando aquele processo, aquela luta, uma liberdade pelo lado, mas nós sabemos, meu Senhor, que não é fácil, é luta. Queremos apresentar todos os países do 4 cantos da terra, meu Senhor, é no nome de Jesus Cristo, para que haja paz, aleluia, para que haja alegria, para que haja união, meu Senhor, porque tem pessoas que talvez ele torce para um lado, para o outro, papai querido, mas nós queremos orar, apresentar nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo todas as nações, Alabacarabarraçu, Ramanda Carabarraçura, Mandacai, nos 4 cantos da terra, meu Senhor, queremos apresentar nas mãos do Senhor a cada um dos nossos irmãos, ouvinte que está, meu Pai, já participando conosco através da live pelo Facebook, o nosso irmão Alec, papai querido Antônio, que sempre participa, o nosso irmão Salvador, papai querido, que sempre participa, que o Senhor continue abençoando e guardando aqueles que vão entrar para poder participar conosco através da live pelo Facebook, meu Senhor, aqueles que vão compartilhar através do YouTube também, meu Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Repreenda, meu Senhor, todo mal, toda obra contrária que possa atrapalhar e que possa impedir esse trabalhar aqui do Senhor, Pai. Oh, Jesus, abre os corações das pessoas, para que as pessoas possam entender, oh Pai, que o objetivo de estar aqui, oh Pai, por mais que vai trazer um barulho um pouco, é poucos tempos que eu fico aqui, Pai, mas para que possa alcançar a vida de cada um. Coloca a palavra na minha boca, meu Senhor, não palavra que eu quero falar, ou quem sabe vai trazer raiva para as pessoas, crítica à religião das pessoas, não, meu Senhor, mas me dá uma palavra, para que as palavras possam alcançar os corações, oh Pai, porque quantas pessoas, nós já estamos vivendo em tempo difícil, trabalhoso, Pai, e o Evangelho, ele tem que ir alcançar o coração e trazer uma palavra de edificação para cada um. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero lhe pedir por fé. Já queremos lhe agradecer. Amém. Você de perto, você de longe, nós estamos aqui na presença de Deus, e louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Queremos aproveitar e mandar a paz, Senhor, para nossos irmãos que já estão conosco, nosso irmão Salvador Silva, que é daquela região também do Campos Elísio, né? E o nosso irmão Alex está ali na região do Vila Nova. Deus abençoa você e toda a sua família, no nome de Jesus. Aproveitando a oportunidade, mandar a paz do Senhor para todos nossos queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, que sempre participam conosco ali da Campo Ambiental, amigos de trabalho. O nosso irmão Antônio Caíto sempre está conosco. O nosso irmão Rodrigo Solúvio, Deus abençoe a sua vida, juntamente com a irmã Josivana. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Nosso irmão Pirani, Eldilson de Almeida, eita glória, louvado seja é o nome do Senhor, que reina e que reinará para todos sempre. Enfim, mandar a paz do Senhor para todos nossos queridos ali da Campo Ambiental, que trabalhamos, fazemos parte do grupo, aleluia, da limpeza da cidade de Campinas. Que Deus abençoa. Deus abençoa a todos vocês que estão na feira, vocês que estão comprando, vocês que estão, aleluia, vendendo, todos os vendedores, aqueles que são os proprietários dos comércios, aqueles que são empregados, do modo geral, que Deus abençoa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos ouvintes da palavra do Senhor, que nós vamos ficar aqui alguns instantes, né, que é chamado um culto relâmpago, né? Não demorou muito tempo, demorou um pouco tempo, mas o nosso objetivo é trazer uma palavra de esperança e dizer para você que ainda tem esperança, dizer para você que ainda tem solução para a sua vida. Nem tudo está perdido. Talvez você está aí trabalhando, aleluia, mas está preocupado com alguma coisa,
para resolver na sua casa, quem sabe na vida conjugal, no mundo espiritual, na vida material. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele cuida. Jesus Cristo, Ele trabalha. Jesus Cristo, Ele entra onde que você não consegue entrar. E eu quero dizer para você, meus queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, quando, aleluia, alguém disse que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, e eu quero dizer para você que a última palavra, ela vem da boca do Senhor, que criou o céu, criou a terra. E que Deus abençoe a vida de cada nosso irmão. Aproveitando a oportunidade, eu quero deixar para os irmãos aqui, meus irmãos, logo nós vamos estar ouvindo alguns louvores, depois nós vamos estar entrando na palavra, e dizer para os irmãos, aleluia, que nós temos também o nosso canal no YouTube. Quem queira compartilhar conosco, participar do Evangelho, levar o Evangelho. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus. É fácil de acessar, você que queira e pode e deveria fazer isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo para os irmãos que nós só trazemos lá a palavra de Deus. O nosso conteúdo é trazer a palavra de Deus, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E o nosso canal é @Pregação Campinas 5081. @Pregação Campinas 5081. Você pode estar acessando e pode estar participando conosco, pode estar, aleluia, ouvindo, compartilhando, para que a palavra seja e alcance mais pessoas, no nome de Jesus. E também você pode encontrar também no Facebook, que é Lorivaldo Francisco. Lorivaldo Francisco é o nosso canal. E aí tem os demais redes sociais, mas esse aí é para os irmãos, quem sabe tem o desejo, né? @Pregação Campina 5081 é o canal no YouTube. Para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, meus irmãos? E que Deus seja louvado. Então vamos estar ouvindo, colocar mais um louvor para nós estar ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor, que reina e reinará para todo sempre. Levanta, porque debaixo desse zimbro aí não é teu lugar. Desperta, Oh glória! essa sombra eu só preparei pra você descansar. Maravilha de Deus! Perto de você tem água e pão. Come, bebe, fica forte e alegra o coração, pois muito grande pra você a caminhada será. Eita glória! Não é hora de parar não, hein? Eu já te livrei da morte, te trouxe até aqui. Não vai ser nesse deserto que será teu fim. Aleluia! Sou teu Deus, vou te tirar desta caverna. Vem pra fora. Já chegou o teu momento, eu vou mudar a sua história. Ô glória, pastor Vaz, Deus abençoa. Já chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer. Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer. Mas você não vai morrer antes do tempo, pois o tempo é meu, é meu. Agora estou tirando essa angústia que aflige o teu coração. Estou tirando todo o medo e arrancando a depressão. Pois pra essa luta, esse problema que quer te parar, só eu tenho a solução. O nosso irmão evangelista Marcos Silva, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E está conosco através da live pelo Facebook. Você tem água e pão, come, bebe, fica forte e alegra o coração, pois muito grande pra você a caminhada será. Eu já te livrei da morte, te trouxe até aqui. Não vai ser
morrer nesse deserto que será teu fim. Sou teu Deus, vou te tirar desta caverna, vem pra fora. Já chegou o teu momento, eu vou mudar a sua história. Já chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer. Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer. Mas você não vai morrer antes do tempo, pois o tempo é meu, é meu. Agora estou tirando essa angústia que aflige o teu coração. Estou tirando todo o medo e arrancando a depressão. Pois pra essa luta, esse problema que quer te parar, só eu tenho a solução. Ô glória, só Jesus tem a solução. Só eu tenho a solução. Só eu tenho a solução. Jesus é a solução para todos os problemas, no nome santo do Senhor Jesus. Ô glória, vamos vir algum louvor para nossa meditação nessa manhã, aproximando para a parte da tarde de domingo. Ô glória! Eu quero dizer para os irmãos que talvez você fala, pastor, eu estou vivendo uma vida tão difícil. O Senhor está dizendo isso porque o Senhor não conhece a minha vida, não conhece a minha situação que eu estou passando. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa data de hoje, que é dia 4 de janeiro de 2026, não existe para muitas pessoas. Muitas pessoas queriam estar aonde que você está. Aleluia, ele queria estar vivendo o que você está vivendo. Pastor, mas eu estou abandonado, eu estou rejeitado. Mas nada passa despercebido, meus irmãos, diante dos olhos de Deus. Nada passa despercebido. O homem pode estar vivendo os piores momentos da vida, mas eu quero dizer para os irmãos, sabe o que faz me lembrar aqui agora? O quadro da minha história foi o Senhor quem. Uma mulher que ela viveu 12 anos com fruto de sangue. 12 anos ela viveu com fruto de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Mas a Bíblia disse, meus irmãos, que nada aproveitava, mas antes ela ia de mal a pior. Alabada cada sua. Mas um dia ela estava voltando para sua casa. Eita glória! E Jesus estava pregando a palavra. E de repente alguém falou do amor de Jesus para aquela mulher. E aquela mulher, aleluia, a Bíblia diz que aquela palavra foi como uma flecha no coração dela. Quando ela ouviu falar do amor de Jesus para ela, ela acreditou. E ela falou: se eu somente tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E a Escritura Sagrada nos revela que ela rompeu a multidão. Rompeu a multidão. E ela tocou na veste de Jesus, aleluias. Aquela mulher naquela época, pela época da lei, ela não poderia se aproximar da sociedade. Por caso era considerada como mulher imunda. Se fosse na época da lei, aleluias. Mas a Bíblia disse, meus irmãos, que ela rompeu.
Ai, bailabacandarabarraçura, bacandarabadai. Eita glória! Aquela mulher, querida, ouvinte da palavra do Senhor, ela não tinha mais expectativa de vida. O médico desenganou ela. Não que os médicos são ruins, os médicos não têm. Não é isso, irmão. Os médicos é deixado por Deus. Mas os médicos estudam, eles têm um conhecimento humano. É por isso que tem problema. Você chega no médico, depois ele manda para um especialista, outro manda para outro especialista, para descobrir. Tem coisas que eles nem conseguem descobrir. O problema para aquela situação foi o caso daquela mulher, ou quem sabe é o que você está vivendo hoje. Tocou na fé de Jesus, ela ficou curada. Entendeu, meus irmãos? Mas eu quero dizer para os irmãos, eu me lembro de um homem que ele vivia muitos anos no local, no cemitério, portunado pela espírito maligno. Mas um dia Jesus foi até ele. Aleluias. E Jesus foi até ele. Você vai ver isso lá em Marcos capítulo 5, na Bíblia Sagrada. Ficou registrado. Expulsou aqueles espíritos que perturbavam aquele homem. Aquele homem dava trabalho para as polícias. A polícia prendia, ele quebrava os presídios. Não era ele, mas eram forças malignas. A Escritura Sagrada diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais no mundo celestiais. Talvez, meus queridos ouvintes, aleluia, aquele homem agora, Jesus expulsa aquele demônio daquele homem fica liberto. A Bíblia disse, querido ouvinte, que agora o pessoal ficaram sabendo que Jesus estava ali, porque os demônios entraram nos porcos. A Bíblia disse, meus irmãos, que falou para Jesus: sai da cidade, não fica na cidade mais. Jesus entra no barco para ir para o outro lado. Aquele homem entra junto com Jesus. Jesus falou: não vem me seguir não, vai para a tua casa, anuncia os teus que grandes coisas o Senhor fez por ti e teve misericórdia de ti. E eu quero dizer para os irmãos, quando Jesus ele entra na vida de um homem, quando Jesus ele entra na vida de uma mulher, independente do credo religioso, independente da situação financeira, independente do conhecimento que ele tem, eu quero dizer para você que ele volta para a casa dele, ele anuncia a família dele: olha, eu encontrei com Jesus, Jesus mudou a vida, mudou meu cativeiro, mudou a minha história. E Jesus quer mudar a minha história, a sua história. E aquele homem foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz Carlos Cordeiro, Deus abençoe a sua vida. E nós continuamos ouvindo alguns louvores aqui, né, meus irmãos? Que a gente começa a falar. E daqui a pouco a gente na palavra. E já eu digo para os irmãos que eu não sou muito cansativo. Aleluia, vamos colocar aqui mais um louvor para nós continuar. Hoje tenho nova vida, porque as minhas feridas Jesus Cristo já sarou. Ó glória! Estava estampado em meu rosto triste, marcas que o tempo não pode apagar. E quem me olhava de longe avistava um homem maltratado, sem ter direção. Lágrimas nos olhos, coração ferido, vida sem sentido,
assim era eu. Mas Jesus chegou, mudou minha história e me fez vencedor. E o retrato da minha vida agora já não é mais triste. O quadro da minha história foi o Senhor quem pintou. Hoje é tudo diferente. Eu andava tão carente, hoje tenho seu amor. A causa que era perdida no Senhor já revogou. Se levantou do seu trono, com sua mão me abençoou. Hoje tenho nova vida, porque as minhas feridas Jesus Cristo já sarou. Hoje tenho nova vida, porque as minhas feridas Jesus Cristo já sarou. Ô glória! É que maravilha, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, ouvindo aí de um louvor aqui, para a glória de Jesus Cristo, falando que Jesus é bom e as suas misericórdias duram de eternidade em eternidade. Nós estamos aqui localizados hoje aqui no Jardim Tancredão, na feira popular aqui, na feira popular aqui, Jardim Tancredão, na cidade de Campinas. Ô glória! Eu estou dizendo isso porque nós temos muitas pessoas conectadas conosco agora, em muitos lugares, estado da Bahia, muitos lugares do mundo, participando desse culto abençoado que é falando das grandezas, do amor do nosso Deus, que Ele é fiel e Ele é grande, e as suas misericórdias duram de eternidade em eternidade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você de perto, você de longe, você que participa conosco, estão participando, você que está no Facebook agora, você que eu consegui ver o nome aqui, que deixou o seu comentário, Pastor Luiz Carlos Cordeiro, pregador da praça, aleluia, sempre está fazendo o trabalho. Evangelista Marcos Silva sempre faz trabalho, aleluia. O nosso irmão Alex também sempre também está colocando aí o seu trabalho ali no canal do YouTube também. O nosso irmão Salvador Silva, que Deus abençoa a vida de cada um, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia, que Deus seja louvado, né? Deus abençoa você que está aí participando, vindo conosco nessa feira popular, comendo seu pastéis, tomando seu caldo de cana, comprando a sua compra para a glória de Jesus Cristo. E estamos localizados aqui, meus amados irmãos, aqui, ô glória, é uma feira bem abençoada aqui. Aproveitar a oportunidade, que Deus abençoe a cada comerciante. E também dizer para os irmãos que nós estamos localizados aqui, meus irmãos, uma feira popular aqui, aleluia, no Jardim Tancredão, aleluia, é Avenida Tranquedo Neve, né? Aqui bem próximo aqui da altura aqui do número 225, aqui próximo a Regional 7, que Deus abençoe a vida de cada um. Quem sabe você fala, pastor, onde é que é essa feira? Eu queria participar, eu queria comer um pastel. Aleluia, pastor, o senhor está pregando o evangelho ou fazendo o comercial? Não, irmão, nós temos também que abençoar os pessoal, os pais de famílias, que estão trabalhando, ganhando os pão de cada dia, apesar que ninguém pediu nada. Eu estou falando aqui por conta própria, dizendo para os irmãos, talvez você está tendo a sua casa agora, dizendo, olha pastor, eu queria tanto comer um pastel agora, um lugar para que eu possa estar com minha família, tomando um caldo de cana, comprando alguma coisa, uma verdura fresca, aleluia, onde que eu posso ir? Então nós estamos aqui na avenida, aqui no Tranquedão, aqui, próximo à Regional 7 aqui, você pode vir nos domingos, tem, aleluia, deve ter nossos companheiros, que daqui a pouco da Campo Ambiental, que já está para fazer a limpeza, louvado seja o Senhor, aqui meus irmãos, no Tranquedão, Jardim Tancredão, Avenida Tranquedo de Neve, aqui no Jardim Tranquedão, e você possa estar aqui, bem para frente um pouco do posto de saúde, nos domingos, sempre terça-feira, localizado aqui, e o nome de Deus é glorificado. Meus irmãos, é isso, tem que fazer, tem que abençoar, aonde o pessoal ganha o seu pão de cada dia, independente do seu teto religioso, aleluia, mas são pai de família, graças a vocês que eu estou aqui também. Tem vezes que nós estamos ali na feira, no Jardim Campo Belo, a gente fala também, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aonde tem gente, tem a presença de Deus. Deus não fala com ave, Deus não fala com pedra, Deus não fala com... Não, Deus fala com o ser humano, principalmente aqueles que mais necessitam. Porque por mais que você está vendo os patrões comprando, vendendo, os comerciantes, você pode falar, não pastor, eu não preciso de nada. Você precisa
precisa da vida, você precisa da saúde, você precisa, porque se não for Deus na minha e na sua vida, nada existe. Aleluia. Para muitas pessoas, talvez você estava dizendo para os irmãos, está dizendo, olha pastor, aleluia, eu estou aqui, mas eu comecei em 2026 muito tribulado na minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que para muitas pessoas não existe mais Arabacandaçu. Aquelas pessoas que partiram, mas as familiares das pessoas, tem muita família que nessa hora está chorando, tem muitas famílias que nessa hora está lamentando, tem muitas famílias, Deus abençoe, tem muitas famílias que nessa hora está por seu ente querido que perdeu seu ente querido, e que Deus conforte os corações dessas pessoas que perdeu seu ente querido, porque para aquele que já se foi, aleluia, não tem mais jeito, agora só resta o juízo final. Por que eu estou dizendo isso? Porque veio no meu coração para deixar uma palavra para a minha e para a sua reflexão. Aleluias. Aonde está escrito na carta aos Hebreus, aleluias, no capítulo 9 e no versículo 27, a Bíblia que diz, Hebreus 9, 27, aleluia, diz assim, e como o homem está ordenado morrer uma só vez, e vir depois disso o juízo, assim também como Cristo ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, apareceu a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. E eu quero, mediante essas palavras, nosso querido irmão evangelista Antes Santos, eu acredito que já está conosco participando da nossa live agora, e eu acredito evangelista Antes, aleluias, é evangelista da nossa igreja, bem a verdade é evangelista de Jesus, né? E nós congregamos junto na igreja evangélica Assembleia de Deus da Missão, mas eu quero dizer para os irmãos que eu falo evangelista de Jesus, porque o evangelista não é da igreja. Evangelista pastor Carlos Cordeiro é um evangelista, aleluia, pregador de praça, pregador de rua, ele tem o ministério dele, mas ele é evangelista de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Evangelista Antes, que a paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Com certeza o Senhor está acabando de vir num culto, aleluias, alívio, que o Senhor disse que ia estar hoje. Me deu até vontade de estar lá. Domingo o Senhor vai estar por onde? Domingo, se Deus quiser, nós vamos estar, continuar falando de Jesus. Provavelmente nós vamos estar juntos, falando de Jesus. Vamos ver se Deus permite, se nós estamos juntos. Mas se mesmo que nós não estamos juntos numa localidade, nós estamos em outro lugar falando do amor de Jesus. Provavelmente ele saiu de um culto alívio e agora voltou, já está chegando na sua casa assistindo a programação também no culto alívio. Assim também o nosso evangelista, pastor Luiz Carlos Cordeiro. E aí, meus irmãos, é benção. Aonde tem gente, Jesus está presente. E ao homem, ele é ordenado morrer uma só vez. Depois que eu morrer, depois que você morrer, por isso que eu digo que nós temos que orar para aqueles que perderam o ente querido. Por quê? Porque aqueles que perderam, eles estão com tristeza, triste, porque perderam. Mas para aquele que já foi, ele se livrou desse sofrimento. Agora, por que o evangelho ele é pregado? É para que quando nós descer a sepultura, aleluias, e eu quero dizer para os irmãos que não tem mais o que fazer. Aí a Bíblia está escrito, que nós acabamos de falar aqui agora, que é o Hebreus 9:27, que é o homem está ordenado morrer uma só vez, e aí resta o juízo final. Isso quer dizer, querido, que eu vou dizer uma coisa aqui, não falando, criticando a religião que você segue, mas baseado na Bíblia Sagrada. Depois que eu morrer, falando de mim, se eu não estiver com eu como, aleluia, evangélico, porque evangélico é uma religião, católico é outra religião, outras religiões, se eu não estiver com a minha vida no altar,
preparado para a vinda de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que aí só resta mesmo o juízo, aleluia, finais. Baseado naquilo que eu praticar, naquilo que eu fazer ou tiver feito. Não adianta depois que eu fechar os meus olhinhos e descer a sepultura, é só eu e Jesus. Não adianta mais eu pedir para o meu pastor, a igreja que eu congrego, fazer orações. Olha, vamos fazer orações para o pastor Orivaldo ter salvação. Não adianta mais. Não adianta mais, tudo bem, eu respeito as religiões. Eu pedi para fazer uma missa de tantos dias para que a alma de Lorival salva a minha alma. Não adianta mais. A Bíblia está dizendo aqui, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e aí resta os dias finais. Hebreus 9, 27. E, aleluia, e eu quero dizer para os irmãos também, que tem muitas pessoas que ele fala, aleluia, eu nasci, pastor, nessa religião, e eu vou morrer nela, porque foi a religião de meu pai. Então essas tradições o meu pai já me deram, e eu não posso abandonar, aleluia, as religiões que meus pais nasceram nele. A Bíblia diz, na carta de 1 Pedro, capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 17. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa, ele julga segundo, aleluia, segundo a obra de cada um. Presta bem atenção que eu estou pregando, falando da Bíblia. Aquele que sem acepção de pessoa, ele julga a obra segundo de cada um, durante o tempo das vossas peregrinações, sabendo que não foi com coisa corruptível, olha só, corruptível, ou com prata ou com ouro, que fosse resgatado a vossa maneira de viver, ou por tradições que recebesse de vossos pais, mas foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Olha aqui, alabanaçu. Um sangue na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, um cordeiro imaculado. Não, qual contradição receber dos vossos pais, mas foi o precioso 19, sangue de Jesus Cristo como um cordeiro imaculado. Ou seja, como um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, não tenha contaminação o sangue de Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos, aleluia, que nos ouvem agora, que você é muito especial para Deus. Você tem valor tão grande para Deus quanto é, pastor, Jesus, para demonstrar o valor do ser humano para com o outro. Ele acha ser melhor do que o outro. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo aqui, 1 Pedro 1,18, sabendo, no 17, aquele que invocai por Pai, que sem acepção de pessoa. Pensa aí num homem famoso no mundo inteiro. Pensa aí num homem que já deu vitória material para muitas pessoas. Ele não é melhor do que eu. Ele não é melhor do que você. Alabacanda Sura Mandacai. Para Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ele quer é que eu e você, que nós possamos entender que somente Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. O homem faz acepção de pessoa.
O homem briga pela religião. O homem briga pela aquele homem que você nem conhece, nem sabe quem que é, só conhece pelo nome. Aleluias. Mas Jesus Cristo não faz exceção de pessoa. Aleluias. Não faz. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós vamos prestar conta. Eu vou prestar conta. O meu filho vai prestar conta. A minha mamãezinha que já partiu faz uns 2 anos, meus irmãos, ela vai prestar conta. O meu pai que partiu, aleluia, eu tinha 8 anos de idade, faz quase 50 anos. Ele vai prestar conta. Você vai prestar conta. Cada presidente vai prestar conta. Cada prefeito vai prestar conta. Cada juiz vai prestar conta. Arabacanda, arabacanda, arabassura, amandacai. Tem autoridade maior, tem autoridade que governa. Mas eu quero dizer para os irmãos que para todo mundo vai ter que prestar conta diante de Jesus Cristo. E o homem está ordenado a morrer uma só vez. Resta-lhe juízo final. Você tem a sua escolha, eu tenho a minha escolha. Aleluia, nosso irmão Marinaldo Santo, lá em Minas Gerais, Deus abençoe o pastor Marinaldo. O Senhor é uma benção, pastor. Aleluias. Que Deus continue abençoando o seu ministério, pastor. Está lá em Minas Gerais participando conosco. Nós temos, pastor Marinaldo, eu acho que o senhor não sabe ainda. Mas escreve ali, meu irmão, no nosso canal, no YouTube, que é @pregação Campinas 5081, @pregação Campinas 5081, pastor Marinaldo. É uma benção para a glória de Jesus Cristo. E volta no assunto. Então o homem, irmão, está ordenado a morrer uma só vez. Aí resta o juízo final. Aquilo que eu fazer. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui um texto. Acho que eu falei domingo passado, mas eu vou voltar a falar novamente. Que se encontra Mateus, se não me engano, parece que é 16, 19. Aleluia, Mateus 16, 19, deixa eu ver. Aqui. Aleluias. Não, é 19, 16. Louvado seja, deixa eu ver se é isso aqui. E que Deus seja louvado. É isso mesmo. Que fala acerca de um jovem rico. Olha o que diz aqui. Por isso que a riqueza é bom quem tem. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor de todo. O rico é daquele que invoca. O rico aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para me herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que tu me chama de bom? A não ser, só tem um que é bom, que é Deus. Mas se você quer ter vida eterna, observa o mandamento. Aí perguntou: qual é o mandamento? No 19, 18 de Mateus. Ele disse assim: não matará, não cometer adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse ao jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Me falta alguma coisa ainda? Ele diz assim: me falta alguma coisa ainda? Aí Jesus disse para ele, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem me seguir. E no versículo 22 aqui encerra tudo isso. E o jovem vindo isto, estas palavras entristeceu, porque ele possuía muitas propriedades. Olha o jovem rico, aleluia, o jovem rico, ele tinha riqueza. Ele, quando Jesus falou: vende o que tu tem e vem me seguir, reparte com os pobres, não quer dizer que Jesus está dizendo para você hoje: vende o teu carro e me dá, vende a tua riqueza e me dá. Não,
Jesus estava vendo o coração dele, aleluias, que ele estava apegado o coração na riqueza. Não é pecado ter riqueza, não. Se é uma riqueza que você conseguiu honestamente, aleluias, é bem-vinda, porque a Bíblia disse, lá no livro de Jó, se não me engano aparece 34:19, Jó, deixa eu ver aqui, 34:19, porque senão parece que a gente está pregando quanto a riqueza, e o evangelho é pregado para todas as classes de pessoas. 34:19, deixa eu conferir aqui, juntamente com os irmãos, porque nós estamos pregando aqui para o mundo inteiro. 34:19, do patriarca Jó, aleluia, louvado seja, é o nome santo do Senhor, que reina e que reinará, aleluia. É isso mesmo. Conta o menos aquele que não faz acepção de pessoa, nem de príncipe, aleluia, nem estima rico mais do que pobre, porque todos são obra de suas mãos. Agora a riqueza, como é a sua riqueza que você conseguiu? Foi honestamente? Ou foi ultrapassando as pessoas? Porque Deus, ele não ama o rico mais do que o pobre. Ele ama todo, para a salvação, todas as pessoas é colocado na mesma balança. E nós, meus irmãos, vamos ser julgados conforme aquilo que nós tiver feito, aquilo que nós fazemos. Voltando no texto, e a Bíblia diz que quando Jesus falou para aquele jovem, aleluias, falou para aquele jovem, vendo o que tu tem, e me siga. Ele entristeceu muito, porque ele possuía muitos bens, mas a Bíblia disse, no 23, e disse então Jesus e seu discípulo, em verdade vos digo, que é mais fácil passar, aleluia, um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê, pastor? Aleluia. Mas não está dizendo que o rico não tem salvação, está dizendo que é difícil, porque aquele rico que é agarrado com a riqueza, que o seu coração está na riqueza, claro que você deve cuidar daquilo que Deus lhe deu, não é isso que está dizendo, mas é você zelar, mas saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Saber que quando você partir, a riqueza vai ficar, aleluia, tudo vai ficar, nosso irmão, aleluia, Paulo Celso, oh glória, Deus abençoe meu irmão, no nome de Jesus, Paulo Celso, Santiago está assistindo conosco a live, oh meus irmãos, então é você se apegar. Agora você quer ver uma coisa? Se você pegar no capítulo 19 do Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, um homem chamado Zaqueu, a Bíblia disse que ele era rico, ele era chefe dos publicanos ali na cidade de Jericó. E um dia Jesus ia para Jerusalém, entrando na cidade de Jericó, ele tinha um cego no meio do caminho, mendigando. Aquele cego ouviu falar que Jesus estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aqueles que iam passando mandou que o cego calasse a boca, mas o cego clamava mais alto ainda. Até, meus amados irmãos, que, aleluia, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego e perguntou, o que é que você quer que eu te faça? O cego falou, Senhor, eu quero ver. Aleluia, eu quero ver. E aí aquele cego viu. Jesus entra dentro da cidade de Jericó, ali aquele homem rico, chamado Zaqueu, queria ver Jesus, desejou ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão. Ele sobe numa figueira brava por nome de Sicômoro, e olhando para baixo para ver quem era Jesus, se conseguindo ficar no meio da multidão, Jesus chegou debaixo da figueira e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo me convém eu posar na tua casa.
E a Bíblia diz, irmão, que Zaqueu desceu depressa, abraçou Jesus e falou, mestre, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. O pecado, ou seja, Zaqueu era rico, mas não estava com o coração na riqueza. Jesus não pediu para Zaqueu dividir riqueza para pobre, mas Zaqueu com o coração quebrantado propôs no coração e falou, aleluia, a metade dos meus bens eu vou repartir. Qual é o objetivo da igreja? É pregar o evangelho a toda criatura, e principalmente aqueles mais fracos, os mais necessitados. A igreja de Cristo, o pregador do evangelho, tem um pregador aí que está sendo muito criticado, porque ele fala que tem muitos pastores, aleluia, que ele volta mais só para ele, não ajuda ninguém. É verdade, porque o maior objetivo do evangelho é alcançar os pobres, aleluia, eita Deus de milagre, alcançar os mais necessitados, a qual eu sou um deles. Arabacanda sura mandacai. Eita, Jesus lhe encontrou nessa manhã maravilhosa, agora já é parte da tarde. Jesus está vendo o seu sofrimento, Jesus está vendo a sua necessidade, Jesus está vendo que você quer desistir, Jesus está dizendo que você diz que não aguenta, Jesus está vendo que você diz que vai morrer, que vai desistir da caminhada, mas Jesus está dizendo, levanta a cabeça, meu amigo, levanta a cabeça, minha amiga, por mais que alguém falou, o teu casamento vai para o fim, Jesus está dizendo, ele vai prosseguir. O inimigo falou, você vai morrer, Jesus está dizendo, você vai viver. Alabacandarabassura mandacai. E o homem extraordinário morreu uma só vez, e aí vai o juízo final. O nosso irmão Rodrigo de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Por isso que a Bíblia disse, aí quando Zaqueu falou, a metade do meu bem eu dou com os pobres, e se alguém me acusar que roubei e eu vou pagar com a do pecado, sabe o que Jesus falou? Hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. A paz do Senhor, boa tarde, nosso irmão, aleluia. Ele mandou aqui o nosso irmão Rodrigo, boa tarde, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida do nome de Jesus. É isso, meus irmãos, o nosso irmão compartilhando, o nosso irmão interagindo conosco, você que está aqui nessa feira, o final da feira aqui, meus irmãos, aleluia, nós estamos aqui, na feira aqui, aleluia, no Jardim Tancredão, ainda temos algumas coisas ainda, se você estiver vindo, depende da distância que você tiver, você ainda alcança, está chegando o fim de feira, mas tem alguma coisa ainda, algum está desmontando a sua barraca, que Deus abençoe aqueles que estão, aleluia, desmontando a sua barraca, que Deus seja com a sua família, que seja com você, você vai enfrentar agora, voltar para sua casa agora, enfrentar a pista, enfrentar o trânsito, que Deus proteja você de todo o mal, dos acidentes, do homem sanguinário, porque é assim, irmão. A Bíblia disse que o ladrão veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas Jesus disse assim, mas Jesus veio para que todos tenham vida, e que tenham vida com abundância. Tu pai de família, irmão, ele trabalha, às vezes trabalha, luta, pega o seu dinheirinho, pega o pagamento, tá indo embora. Se não for a mão de Deus que guardar, irmão, o ladrão vem e rouba. Sabia disso? O homem trabalha 30 dias, pega o pagamento do banco, apesar que hoje é mais digital, né? Aleluia. Mas mesmo assim tem algum deles que rouba, faz a pessoa da senha, bate, mata. Porque diz que é para segurança quando tem agora aqui nos cartões, mas tá vendo, é não, irmão. Às vezes pega, sequestra, faz, aleluia, a pessoa digitar e a pessoa obrigada a fazer a transferência. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que você possa voltar para sua casa, Deus lhe guarda, Deus lhe proteja, aleluia, e que você possa, que nós possamos levar o sustento para a nossa família. Meus irmãos, e aí o homem extraordinário morreu uma só vez, e aí resta o juízo final. E
no livro de Isaías. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. Como diz lá em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando, pastor, que pode achar? Agora, hoje, enquanto eu estou vivo. Amanhã pode ser muito tarde, hoje mesmo pode ser muito tarde, e eu só sei da agora. Eu já vi pregadores pregando no púlpito e ele cair para trás e partir. Pessoa vai dirigindo no trânsito, aleluia, se o momento dele foi aquela hora, ele para no volante, encosta o carro e ele ali mesmo ele parte. Pessoas caem, se for o momento dele, ele bate a cabeça e já não tem mais o que fazer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E a palavra que Deus colocou no coração foi essa: o homem está ordenado a morrer uma só vez, e aí resta o juízo final. Então eu quero dizer para os irmãos que enquanto a vida há esperança, você está com vida, tem esperança, você está com vida, tem solução, você não morreu ainda, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. O nosso irmão Assuelo Antônio, juntamente com nosso irmão Crede Santo, domingo passado eu vi, meu irmão, o senhor tem entrado. Quando eu cheguei em casa, eu falei: oh meu Deus, não deu nem para dar paz Senhor para o nosso querido irmão ali, aleluias. Mas que Deus abençoe a sua vida, nosso irmão Crede Santo, juntamente com a sua família, no nome de Jesus, nosso irmão Assuelo Antônio, e que Deus abençoe a sua vida, né? Aleluia. Nós temos pessoas no estado da Bahia que está ali passeando, alguns que moram aqui em São Paulo, aleluias, e Deus seja louvado. O nosso Assuelo está aí em São Paulo, ali em Guarulhos, que Deus abençoa, no nome de Jesus. Deus abençoa a cada um dos moradores aqui do Jardim Totredão. Deus abençoe os feirantes que estão encerrando as suas feiras, que você possa chegar na sua casa, ter um bom descanso, aleluia, um bom começo de semana, porque quem sabia, hoje é o primeiro dia da semana, é hoje. Aleluia, no primeiro dia da semana é hoje, amanhã é o segundo dia, que é segunda-feira, mas hoje é o primeiro dia da semana. Que você tenha aleluia, uma semana de paz, uma semana de alegria. Fique na presença do Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você está com vida. Talvez as coisas não estejam do jeito que você queria, mas nós estamos no começo do novo ano. Engraçado, né? Cada dia que chegou o final do ano, todo mundo se alegra: ô glória, um novo ano. Mas é cada dia que vai ficando mais velho. Aleluia, é um ano que vai ficando mais velho, e nos aproximamos de Jesus mais rápido, e o nome do nosso Deus é glorificado. Já nos resta agora agradecer a cada um dos nossos irmãos, você que entrou agora, você que vai ouvir, para todos sempre. Deus abençoe. Eu quero mandar a paz, Senhor, para nosso irmão amigo Durvalino Soares, juntamente com o nosso irmão Rose Amara, a sua família, você que entrou agora, você que vai assistir depois, para a glória de Jesus Cristo, que você tenha um bom ao começo de semana, um bom início de ano, aleluia, de 2026, que para a glória de Deus, aquilo que você não conseguiu em 2025, que for para a glória de Jesus Cristo, para o nome de Jesus Cristo, você possa conseguir em 2026, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Levanta a tua cabeça, aquilo que não deu certo no ano passado, esse ano, para a glória de Jesus Cristo, pode dar tudo certo no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E que nós, muitas vezes, prometemos tantas coisas. Olha, pastor, eu prometi que você mais fiel, eu prometi que vou fazer mais coisas, mas que isso não seja somente de palavra. Pastor, eu fiz uma promessa com minha família, com meu esposo, que eu vou ser uma boa esposa, vou ser um bom esposo, vou ser um bom pai, vou ser um bom filho, mas que isso não seja somente, aleluia, de palavra, mas que isso seja de coração, e que você fique firme na presença de Deus, porque a Bíblia disse em Mateus, no capítulo 7,
no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e o pratica, Jesus disse, ele é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E bateu a tempestade, aleluia, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 7:24 de Mateus. Aí no 25, aleluia, mas aquele que escuta, olha, todo aquele que pois escuta a minha palavra e pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, no 25. Aí correu a água e, aleluia, o vento, e combateram a casa, porém não caiu, porque estava sobre a rocha. Prática de palavra. Aqui Jesus falando. E que onde que eu quero dizer com os irmãos com isso? Que as palavras, a declaração que você fez com a sua esposa, com o seu esposo, que também seja baseado como Jesus disse. Pratique o bem, vamos amar mais, vamos ajudar mais. Nós como igreja, independente da placa da igreja, você que é pastor, vamos ajudar o necessitado. Aleluias. Ajudar o necessitado, quem mais necessita. Aí quando chega no versículo, no 7:26, no 7:26, todo aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, é como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu o rio, aleluia, e derrubou aquela casa porque estava sobre a areia. É baseado naquele que não pratica aquilo que falou. E lembrando de uma coisa, a igreja de Cristo, ela foi chamada para ajudar todos, meus irmãos, mas principalmente aqueles mais necessitados. Jesus não faz exceção de pessoa. Jesus disse assim: olha, vinde a mim, todo que está cansado, todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe os moradores aqui, aleluia, do Jardim Tancredão. Deus abençoe os vizinhos aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe os feirantes. Deus abençoe os irmãos que estão conosco na live pelo Facebook, aqueles que vão assistir depois, aquele que eu falei o nome e aqueles que eu não falei o nome, que é muita gente, irmão, olha, aleluia, muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que estão dentro do começo, né? Nosso irmão Salvador Silva, nosso irmão Aleco Antônio, aleluia, olha quantas pessoas estão conosco, nosso irmão Aleco Antônio, nosso irmão Marcos Silva, nosso irmão Luiz Carlos Cordeiro, pastor Carlos Cordeiro, Antes Santo, nosso irmão Vera Lúcia, Marinaldo Santo, pastor Marinaldo Santo, também lá em Minas Gerais, pastor Paulo Celso Santiago, o nosso irmão Açoeiro Assunção, o nosso irmão Rodrigo de Jesus, irmão, e demais pessoas. Acho que eu não falei o nome de todos que estão aqui conosco no Facebook, mas eu vou falar para os irmãos, aquele que eu falei o nome, aqueles que não falei os nomes, aqueles que vão ver depois. Logo nós vamos colocar no nosso canal no YouTube também essa pregação, que os irmãos possam assistir depois, compartilhar para alcançar mais pessoas, dizer para os irmãos que ainda há esperança, dizer para os irmãos que ainda tem solução, dizer para você que já é servo de Deus, saia, vamos pregar a palavra para o povo, dizer que Jesus ama, Jesus salva, Jesus liberta. Pastor, mas ele é terrível, ele é uma tribulação. Não, ele é uma bênção. Jesus, ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio dar uma oportunidade para que nós possamos nos arrepender, a qual nós nos arrependemos todos os momentos, todos os dias nós temos que arrepender.
Aqui, meus irmãos, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não. A igreja de Cristo, ela veio para trazer o evangelho. Ela veio para fazer discípulo. Nós estamos aqui usando aqui uma camisa aqui que o nosso grupo fazer discípulo. Nosso irmão pastor Antônio Santos, que faz parte desse grupo. O nosso evangelista Antônio Santos tem um trabalho aí, meus irmãos, aleluia, de entregar marmita para as pessoas que moram, que necessitam, que estão nas ruas, os necessitados. O papel da igreja é ajudar. O papel da igreja é fazer o quê? É ajudar as pessoas que precisam, todos de fora, principalmente os domésticos da fé, mas também aqueles que precisam dentro da igreja, que congrega naquela iluminação. É como eu disse, eu vou entrar aqui no assunto aqui, que não era nem para... Mas assim, que é tipo assim, irmão, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Trazei as ofertas, dízimo, para que haja mantimento, mas tem que ajudar, não é só venha a nós e vosso reino nada, não. É trazer, ajudar o necessitado. Independente, se a igreja que você congrega, a que eu congrega onde, pastor? A Assembleia de Deus da Missão, aleluia, é a qual eu faço parte ali da igreja evangélica Assembleia de Deus da Missão. Ali está o meu pastor Mael Silva, evangelista Mael, ali no Jardim Anticristo, aleluia, no Jardim Anticristo. Mas tem uma palavrinha aqui que eu quero dizer para a liderança da igreja que eu faço parte, e todas as igrejas, placa de igreja que se diz igrejas. Tem um texto aqui na carta de Tiago, que precisa ser falado, viu? Não adianta ter medo de falar. Nosso irmão William, ô glória, William e Natália, Deus abençoe a sua vida, ô glória. Nós, aleluias, estamos aqui na presença de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 9, versículo de número 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração. A religião é vã. A religião pura, imaculada, qual é que Deus se agrada? É visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. A igreja de Cristo, a igreja que você congrega, que eu congrego, que nós congregamos, seja ela a placa da igreja que seja, se ela não ajuda ninguém, os órfãos necessitados, se ela, Pai Senhor, meu irmão, se ela só quer vir a nós, irmão, está errada. Pastor, a placa da igreja que o senhor congrega, todas as igrejas, ela cuida de órfão, ela cuida de viúva, ela ajuda o necessitado, ela vai para as ruas pregar, cumpre com a palavra. Sim, parabéns, ô glória. O seu pastor cuida dos órfãos, cuida da igreja, parabéns, pastor, parabéns. Pode ter alguém, pode. Se não cuida, meu filho, Deus não se agrada. Está na Bíblia, a igreja, olha aqui, a religião pura e imaculada, para que Deus Pai se agrada. Qual é, pastor? Visitar as viúvas, os órfãos, e na sua tribulação guardar da corrupção do mundo. Eu quero, voltando esse aqui, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, como o nosso pastor Antônio Santo, evangelista. Agora Deus colocou, sempre está nas praças pregando a palavra do Senhor. Deus colocou no coração dele agora de cuidar, de trazer marmita, ajudar o necessitado. Vai resolver o problema? Não vai. Mas quem está com fome, irmão, quando recebe uma marmita, é coisa linda. Interessante, eu estava aqui agora, aleluia, cuidar das viúvas e dos órfãos, dos mais necessitados. Sabia disso?
necessitados, aqueles que precisam, não só de palavra. A igreja foi chamada para isso, trazer a palavra a toda criatura. O inimigo está roubando, está matando. Cada dia que se aumenta, irmão, as drogas têm se aumentado, e a igreja parada, não faz nada. Pastor, o senhor está condenando quem trafica? Não, eu estou trazendo uma palavra dizendo que você que trafica, para de traficar. Você que rouba, para de roubar. Jesus quer salvar os traficantes, Ele quer salvar o ladrão, mas precisa salvar. Aí a igreja fica lá com medo de falar. Destruição, quantas famílias destruídas. E a igreja às vezes brigando por causa de cargo, brigando por causa de templo, brigando por causa porque um querendo tomar do outro. Aleluia, já que é para falar, vamos falar. Querendo tomar, eu vou tomar o ministério do outro, eu vou tomar, eu vou trazer para cá. Enquanto isso, o diabo está destruindo, o diabo está roubando, as drogas estão matando, o ladrão está aumentado. Mas eu quero dizer para você que ainda tem o seu, que Jesus chamou para pregar o evangelho. Se você mata, para de matar. Se você rouba, para de roubar. Se você é traficante, para de traficar, porque Jesus te ama, traficante. Mas você tem que parar de traficar e tem que trazer a palavra de Deus. Hoje você carrega uma metralhadora, um revólver, sei lá o que seja. Amanhã você pode estar com a Bíblia Sagrada nas mãos. Aleluia! Com a Bíblia Sagrada, falando o quê? Falando que Jesus salva, falando que Jesus liberta, falando que Jesus transforma e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o papel da igreja. A igreja de Cristo no passado, ela se reunia na comunhão, no partir do pão, não havia necessidade. As pessoas vendiam a propriedade, levavam ao pé dos apóstolos. Para quê, pastor? E dividia, repartia com cada um. Ninguém brigava pela prata, ninguém brigava pelo poder, ninguém brigava para tomar a igreja do outro. Não, pastor, não. E o povo estão vendo, a população está vendo. Mas eu quero dizer para você, tem gente que hoje não quer ir para a igreja por causa da briga, por causa da confusão, por causa dos escândalos. Mas eu quero lhe apresentar, meu irmão, Jesus Cristo não cometeu pecado. Jesus Cristo é o Salvador. Deixa esses homens brigar, deixa esses homens se corromper, mas olha somente para Jesus. Rabacanda Sul, o autor e consumador da fé. Um dia pegaram Jesus, colocou na sepultura, mas eu quero lhe dizer que Jesus Cristo não está mais na sepultura. Ele ressuscitou, ele agora subiu para o céu, ele intercede por cada um de nós, e ele mandou ir por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê, ele será condenado. Mas eu quero dizer para você que não olha para o homem, não olha para a mulher, mas olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu quero dizer para você que o caminho para ir para o céu não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é a igreja evangélica quem diga assim, até mesmo teu congrega, sempre é Deus da missão, não é a placa de amor, não, tem essas placas sim, o povo está dentro dessas igrejas, mas quem leva para o céu é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse, ninguém veio ao Pai
Aleluia! E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus nos chamou para pregar o Evangelho, dizendo que quem salva é Jesus, dizendo que quem liberta é Jesus. Jesus Cristo pega o traficante e tira a metralhadora, tira a droga dele, e ele vai para o céu. Ele tira o ladrão que está roubando, porque a Bíblia diz que Satanás, ele veio para roubar, ele veio para matar, para destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para que todos tenham vida e que tenha vida com abundância. Irmão, eu quero dizer para os irmãos que o mundo, o povo, Satanás está usando o povo para destruir de uma forma, irmão, é de partir o coração. Aleluia. E nós de boca calada, e talvez tem pessoas que deixam de ir para a igreja porque vê alguns escândalos dentro das igrejas. Mas eu quero dizer para você, meu, a partir de hoje, não olha para o homem, não olha para a mulher. E eu posso, se Deus, você não vigiar, não ficar na presença de Deus, eu posso me desviar. Que Deus me guarde na hora dessa. Quem sabe você se desviou por uma dessas pessoas que você viu, ou por uma injustiça que cometeram com você. Mas eu quero dizer para os irmãos, se você olhar para Jesus, volte hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. Mas pastor, mas as igrejas não ajudam ninguém. E eu quero dizer para você, olha para Jesus. Jesus nunca lhe abandonou. Jesus nunca tirou o olhar de você. Lembre-se do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, mas Jesus ficou sempre olhando para ele, esperando que ele voltasse. Até que um dia ele estava lá fora, ele estava no mundo, abandonado pela sociedade, abandonado por tudo, sem dinheiro, desempregado. Mas um dia ele caiu em si e falou: quantos trabalhadores na casa do meu pai passa bem, enquanto eu aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei e vou voltar para a casa do meu pai. É isso, meus irmãos, é isso. Aleluias. Os homens, eles mudaram, até mesmo quiseram mudar a verdade de Deus por causa de mentira, por causa de ganância. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele é o de antes, Ele é o de hoje, Ele é o de eternamente. Aleluia. Jesus Cristo que salvava no passado é o mesmo Jesus que salva no futuro, é o mesmo Jesus que salva no presente, e Ele continuará salvando. É por isso que Ele me trouxe aqui nessa, agora já a parte da tarde, maravilhosa, dizendo para você, meu filho, levanta a tua cabeça. Não olha para essa dificuldade, para essas brigas de denominação, briga de placa de igreja, com corrupção de pastores. Não olha, não. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja, nós só leva, nunca vem nada. Meu irmão, não é brincadeira não. Tá aí, pastores têm a coisa pregar de praça, todo mundo estão vendo. Por isso que muitos não querem Jesus. Mas eu estou dizendo para você que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. E ai dos pastores que fazem isso, ai de mim que não que fazer isso. Aleluias. Mas que Deus abençoe. Eu não ia entrar nesse método, não, mas estava pregando, irmão. E chega uma hora que Jesus vai dizendo, porque tem muitos que pararam da igreja. Por quê? Por causa disso, esses escândalos, irmão. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus é o mesmo. Fique no seu lugar. Não desvie por causa do homem, não desvie por causa da placa da igreja, não desvie por causa do pastor corrupto. Não desvie, não. Porque Jesus, Ele é o Senhor. E Ele fala: vinde a mim, todo que está cansado, todo que está oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus te chama, Jesus lhe chama, Jesus me chama. Ele quer nos aliviar o fardo pesado. Aleluias.
Jesus Cristo ele é maior do que qualquer coisa no mundo. Aleluia. Jesus Cristo ele é maior do que qualquer situação. Jesus Cristo ele é maior. E no momento mais difícil da minha vida, aleluia, quem nos socorre é Jesus. Então lembra que a palavra que nós lemos foi: e o homem está ordenado morrer uma só vez, e agora resta-se o juízo final. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos que estiveram conosco, aleluia, participando desse trabalho abençoado. Você que esteve aí na internet, aleluia, sempre participando. Ô glória desse trabalho abençoado. Que Deus abençoa. Quando eu me converti, o que mais me empolgou foi a primeira mensagem que pra mim alguém pregou. E assim maravilhado fui dizer ao meu pastor, mesmo não tendo cultura, quero ser um pregador. Ele mesmo diz: sou eu quem sustento o fiel cristão nas horas difíceis. Ele mesmo diz: sou eu quem sustento. Glória a Deus, Deus seja louvado. Obrigado, meus irmãos, todos que assistiram conosco. Você que está que eu falei o nome aqui que está no Facebook conosco. E você que ainda vai ver depois, aleluias. Esse trabalho abençoado, Deus abençoe os comerciantes, os trabalhadores, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Só nos resta agora agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero dizer para os irmãos: não desista, não, irmão. Não desista da caminhada por causa de A, de B, aleluia, que talvez tenha escandalizado, mas olhando somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sem palavra, não tem nenhuma palavra para agradecer. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus o seja louvado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos lhe agradecer, aleluias, o Senhor Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu para falar conosco, aleluia, nesse exato momento, Pai. Abençoa cada um dos moradores aqui de Jardim Troquedão, cada feirante, para a glória de Jesus Cristo, a cada um dos irmãos que estão assistindo conosco agora, aqueles que entraram, aqueles que vão assistir depois. Abençoa também o nosso irmão que acabou de entrar agora nessa live maravilhosa. Obrigado por tudo, Pai, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todo o nome de Jesus. Aproveitando aqui já no final, o nosso amigo também, ele trabalha com a gente também, Elivalto, né, muito difícil de falar, Elivanço, né, para a glória de Jesus Cristo, que acabou de entrar no Facebook, na live agora. Elivanço, Brito, que é até difícil de ler, mas ele vai entender o que eu estou falando agora, para ele entrar agora. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos, não só hoje para sempre, todos diga amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, nosso irmão acabou de entrar agora. Deus abençoe no nome de Jesus.